Boa tarde, Panteras! Hoje eu vou fazer uma live muito disruptiva. A gente vai se despedir do nosso quadro Hora da Caça. Sabe por que a gente vai se despedir da Hora da Caça? Porque semana que vem começa a nossa Jornada da Riqueza. E a nossa Jornada da Riqueza vem com diferenças, principalmente no horário. Então, hoje a gente vai estar se despedindo da Hora da Caça, que é aquele programa que eu faço para que a gente coloque a mão na massa, para que a gente saia já com uma ação, com alguma coisa para nossa semana. E eu tenho conversado muito com algumas de vocês, eu tenho falado muito, principalmente com aquelas pessoas que estão ali, né, pensando se entra na escola, não entra na escola. E uma das coisas que ficou muito claro é que muita gente tem saudade do horário que a gente fazia o Amanhecer da Pantera. Então, o Amanhecer da Pantera, ele era feito às 8h08 da manhã, de segunda-feira. Então, a gente já começava a semana com direcionamento, a gente já começava a semana com outra mentalidade, com aquele gás, com aquela vontade. Então, vocês vão receber no grupo, espero que todo mundo que está aqui esteja no grupo de WhatsApp, para que você não perca nenhuma informação dos próximos dias e das nossas próximas lives. Eu preparei uma série de lives, né, para que a gente realmente faça 2025 ser o melhor ano da nossa vida. Foram anos, sabe? Foram anos prometendo, foram anos falando, eu desejo mudar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar meus resultados. Olha, Clara, quanto tempo? Faz anos. Até que um dia eu realmente tomei a decisão de fazer minha vida mudar. E hoje eu selecionei esse tema, né, do porquê você ainda não faz 20k todos os meses, como um tema bem provocativo, pra gente fechar esse primeiro ciclo que vai entrar aí com o ciclo da Jornada da Riqueza. Quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a ter meu negócio, eu era uma pessoa extremamente sonhadora. Eu era uma pessoa com muita vontade, eu era uma pessoa que eu tinha... Estudar não era um problema pra mim, acredito que nem pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa que desejou não só transformar a minha vida, mas eu desejava transformar a vida das pessoas. Tem mais alguém que se identifica comigo? Então, quando eu fiz todo o processo ali, né, de transição de carreira, quando eu comecei a empreender, claro que eu precisava pagar minhas contas, claro que eu estava abrindo mão, né, da diretoria numa empresa, de um salário fixo, e eu precisava pagar minhas contas, né, quando eu comecei a empreender. Só que não era só por isso, sabe? Aqui dentro, tinha alguma coisa mais forte do que fazer isso. Muito eu, né? Eu sei que vocês vão se identificar. Então, eu tinha, por um lado, a sonhadora, aquela que queria ser mãe, na época eu ainda era casada, né? Então eu queria ser mãe, eu queria ser boa mãe, eu queria ser boa esposa, eu queria ser uma excelente profissional, eu queria ser reconhecida no meu nicho, naquilo que eu trabalhasse, eu queria impactar a vida das pessoas, eu queria mudar a vida das pessoas, mas por dentro eu me senti uma fraude. E por que eu me senti uma fraude? Porque eu queria fazer isso na vida dos outros, mas eu não estava conseguindo fazer isso na minha vida. Então, eu não estava conseguindo fazer dinheiro, eu era endividada, eu não estava conseguindo ter um bom casamento, eu conhecia um monte de técnica, eu já tinha estudado um monte de coisa, mas eu não conseguia aplicar aquilo na minha vida. E eu acredito que aqui a gente vai separar as pessoas dessa live em dois níveis de pessoas. Aquela pessoa, e vocês podem me dizer onde vocês se enquadram, tá? Aquele grupo de pessoas que não tinha o conhecimento
Então, existia uma Sabrina antes dessa, que era uma Sabrina que não tinha autoconhecimento, era uma Sabrina que não estudava, era uma Sabrina que não lia, era uma Sabrina que não fazia curso. Existia essa versão, sabe? A versão que eu falo não desperta. Existia a versão da Sabrina que vivia na Matrix. E existia outra versão, que é a versão depois que despertou. É a versão que começou a olhar com mais autorresponsabilidade, a versão que começou a ter mais autoconhecimento, começou a fazer cursos, começou a ler livros, mesmo não gostando, não tendo hábito. Eu comecei a mudar a minha rotina dentro de casa, os meus hábitos começaram a mudar. Não tinha consistência? Não tinha. Não tinha disciplina? Eu não tinha. Mas já era uma Sabrina diferente da primeira. E o que acontecia? Seja você a primeira Sabrina ou a segunda, o resultado não vinha. Era tudo muito difícil. Era tudo com muito esforço. Era o tempo inteiro exaustivo, cansativo. Aí, um belo dia, o livro Os Segredos das Mentes Milionárias, depois de tanto passar na minha vida, esse livro apareceu na minha vida de novo. E não é por acaso que eu tô recomeçando o Clube do Livro por esse livro. Quem não tá no Clube do Livro, indico que entre. O link tá na minha bio, ele é gratuito. E por que esse livro, ele marcou tanto essa história e essa Sabrina? E eu queria saber quem são vocês. Vocês são as pessoas que ainda fogem do autoconhecimento, que ainda fogem do desenvolvimento, ou vocês já são a segunda Sabrina? Ah lá, a Nath já colocou que era a segunda. Isso, que já tá na transformação. Já tá, eu acredito que a palavra, gente, seja na busca, né? Então, a primeira versão, a versão que tá presa na Matrix, jamais vai fazer 20 mil reais por mês. Essa versão que tá presa na Matrix, ela é a versão que vai seguir exatamente o teto financeiro da família dela. Se ela não nasceu de uma família milionária, se ela não nasceu de uma família rica, se ela não nasceu ela não convive com pai e mãe, com marido que façam acima de 20 mil reais por mês, ela pode esquecer que ela dificilmente vai chegar nesse lugar. Por quê? Porque essa pessoa, ela ainda é o que a gente chama no coaching de inconsciente incompetente. A pessoa nem sabe que é possível. Ela nem imagina que ela pode mudar a realidade dela. Ela é ainda uma pessoa que acredita que é normal ser pobre, é normal faltar dinheiro, é normal trabalhar muito. Por quê? Porque ela viu a mãe dela fazer assim, o pai dela fazer assim, a avó dela fazer assim. Essa pessoa tá na Matrix ainda. Vocês estão se identificando com a segunda, não tenho dúvida. Que se você para numa segunda-feira, 1h30 da tarde, para estar aqui comigo, você já está na segunda. E a segunda, ela tá no segundo nível de consciência. Ela já começou a se incomodar. Ela já entendeu que a escassez não é normal. Ela já está irritada. Ela já tá naquele lugar de, cara, eu não vim na vida para isso. Ela está ficando incomodada. E essa era eu. Quando eu comecei a empreender, eu era essa Sabrina. Eu era a inconformada. Eu era a que não aceitava mais a mediocridade. Eu era aquela que não aceitava mais ou empreendo, ou trabalho, fico rica, ou sou mãe. Então eu já estava num lugar do competente, do consciente incompetente. Então eu já era uma pessoa extremamente consciente de que aquela não era a vida que eu queria,
Mas eu era incompetente. Eu era incompetente em vendas, eu era incompetente em relacionamento interpessoal, eu era incompetente em faturamento, eu era incompetente onde encontrar clientes, eu era incompetente. E essa Sabrina tinha apenas um grande desejo. Ela não tinha uma decisão. E pra gente falar na live de hoje por que você ainda não faz 20k todos os meses, eu vou dizer pra você que a primeira coisa que você precisa entender são os 4 Ds de Napoleão Hill. Muitas vezes, hoje eu provoquei nos stories, você tá buscando ter disciplina, mas você ainda não tem nem clareza do seu desejo. A gente não vai ter disciplina de algo que a gente não tem clareza. A gente não vai ter disciplina de algo que a gente ainda não decidiu. E aí é nessa hora que você fala o seguinte pra mim aqui nos stories ou nas caixinhas. Ah, eu já decidi fazer 20k, mas eu travo. Ah, eu já decidi que eu vou fazer 20k, mas eu não consigo. Ah, eu já decidi que eu vou ter meu negócio, mas eu ponho tudo na frente, menos o meu negócio. Hoje, antes de entrar aqui, a gente tava com uma trainer e a gente colocando ali, ela colocou, né? A pessoa tem consciência que ela trabalhando para os outros, ela ganha 15 reais a hora. E que trabalhando para ela pode fazer muito mais dinheiro. Mas ela não tomou a decisão de trabalhar para ela ainda. Ela ainda tá apegada àquele valor baixo de hora. Por quê? Porque ela ainda tá procurando segurança de pai e mãe. Mas ela precisa assumir que ela ainda tá procurando segurança. Então você percebe que não é tão simples como o digital tenta falar para você. O digital fala assim para você: ah, faça X stories, faça um lançamento que você vai fazer 100 mil reais. Não é verdade. A pessoa, para fazer 100 mil reais, a pessoa precisa estar, com isso daqui que eu vou falar para vocês, muito alinhadinho. A pessoa, para fazer 20 mil reais, precisa fazer o básico bem feito. A pessoa, para fazer 1 milhão, ela precisa de mais competências e habilidades ainda. Então, a primeira coisa que eu quero trazer nessa live é um alinhamento de expectativa. Você está se frustrando porque a sua expectativa está mal dimensionada. Você está olhando mais para fora do que está olhando para dentro. Você não é a pessoa número 1 que nem despertou, mas você é uma pessoa que despertou, mas está inconsciente. Você acredita que o fato de você saber autoconhecimento, o fato de você estudar, o fato de você fazer milhares de cursos já está te deixando habilitada para fazer milhões? E não é verdade. Seria incrível se assim fosse. Eu sou uma pessoa eu sou apaixonada por estudar. Eu sou uma pessoa que os livros que estão na minha casa, aqui é só uma parte deles, porque tem mais 2 estantes de livro, fora o meu Kindle, eles são lidos, eles são aplicados, eles são relidos. Os cursos que eu compro, eu faço. E ainda assim não foi suficiente para que eu fizesse a curva dos 20, dos 50, dos 100, dos 250, dos 300 mês. Eu precisei de mais coisas do que só conhecimento. E é isso que eu quero trazer para você na live hoje. Eu quero que você alinhe a sua expectativa, mas mais importante que isso, você saiba exatamente por onde você começa. Bora começar a live? Quem tá pronta? Cadê as panteras? Tem pantera aí hoje? Então vamos lá.
que eu sugiro que você faça? Porque essa live ela vai ser uma aula que pode te dar um norte se você souber aproveitar. Essa live não é uma live para você assistir na academia, não é uma live para você assistir lavando louça, não é uma live para você ficar se distraindo. E eu realmente espero que você valorize o que eu vou trazer nessa aula, porque eu não investi pouco para saber o que eu vou passar para você agora. Então a gente vai, pensando nisso, a gente vai fazer uma energia de troca. Aqui tem 8 anos de empreendedorismo. Aqui tem mais de 7 milhões faturados. Aqui tem mais de 1 milhão em cursos, masterminds e treinamentos e mais de 200 livros lidos. E eu não tô falando isso para vomitar meu currículo em você, fora as 2 MBAs que eu tenho, 2 pós-graduações e 2 faculdades. Eu tô falando isso para você para que você leve a sério essa hora de vida sua comigo. Porque a maioria das pessoas hoje não tem dinheiro porque não valoriza a sua hora. Então, se você tá aqui comigo, eu gostaria do seu estado de presença. Eu gostaria que você começasse valorizando o bem mais importante que você tem, que é a sua vida. E de valorizar a sua vida, eu tenho certeza que você vai sair com umas bolas pretas daqui. Quem não sabe o que é bola preta, mostra aí, Panteras, o que é uma bola preta. É a nossa virada de chave, é o seu insight. Então, toda vez que você tiver um insight do que eu falei, que você tiver uma virada de chave, ou que fizer sentido, eu queria que você colocasse a bola preta aqui pra mim, pra eu saber que esse conhecimento pode estar transformando aí o seu resultado e a sua vida. Aí, ó, minhas Panteras Trainers colocando aí pra vocês. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. E o que você precisa entender para sair de uma vez por todas da pessoa que sonha alto, da pessoa que deseja o mundo, que sabe lá no fundo que ela tem um chamado para transformar a vida, não só a vida dela, mas a vida de outras pessoas, mas que simplesmente ela não consegue fazer. Os 20 mil reais é uma provocação. Quando eu escolhi fazer 20 mil reais por mês, não foi sobre o dinheiro. Foi sobre fazer parte de só 1% da população mundial que pensa fora da caixa. 20 mil reais, depois que você entender isso daqui e você conseguir implementar isso daqui na sua vida, 20 mil reais é pouco. 20 mil reais é como se você atingisse esse lugar na mentalidade e aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, seu teto financeiro explode. E eu falo isso porque eu já recebi um salário de 20 mil reais quando eu era diretora, mas eu não tinha a mentalidade de uma pessoa de 20 mil reais. Então, eu fazia esse salário e eu me endividava. Por quê? Porque a minha mentalidade não acompanhava o dinheiro. E talvez você tá achando que o problema da sua vida hoje é o dinheiro. E o problema é sua mentalidade. Às vezes você tem excelentes oportunidades, às vezes você tem ofertas, às vezes você tem clientes, às vezes você é convidada para dar uma palestra, para fazer alguma coisa. Só que a sua mentalidade não tá pronta e sabe o que acontece? Você perde aquele dinheiro, você perde aquelas relações, você perde aquela ambiência. Eu vejo quanta gente entra no Panteras e por causa do ego não consegue viver
a ambiência do Panteras. E isso vai te prejudicar, não é só para fazer 20 mil reais. É para estar nesse lugar que você tanto deseja de realizar todos os seus sonhos e impactar outras pessoas. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa entender? Você pode ler tantos livros quanto eu, fazer tantos cursos quanto eu, estudar o que você quiser. Só que você precisa entender que o sucesso tem uma fórmula. E essa fórmula não muda. Eu já li um monte de coisa, eu já estudei um monte de coisa, eu já fui para os Estados Unidos fazer curso e o tempo inteiro esta fórmula aparece. Quem sabe qual é a fórmula do sucesso? Vamos ver se alguém já me ouviu falar da fórmula do sucesso, já anotou a fórmula do sucesso e aplica a fórmula do sucesso. Vamos ver. Alguém sabe? Essa é a fórmula do sucesso. P mais, P mais. Não, P. Obrigada, Joy. Eu ia escrever porque ninguém estava escrevendo. A fórmula do sucesso é: pensamento gera sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Se hoje você não tem o resultado que você sonha, você precisa voltar lá nos seus pensamentos. A raiz, não adianta você querer podar a árvore se você não cuidou da raiz da árvore. Várias lives eu já fiz aqui e já falei o seguinte para vocês. Você chega e fala assim: minha vida tá ruim porque eu não tenho dinheiro, porque eu não vendo, porque o meu negócio não prospera, porque meu marido... Mentira! A sua fruta, que é o dinheiro, tá podre, não tá boa, não tá abundante, porque o seu pensamento, que é a raiz da sua árvore, tá um lixo. O seu pensamento é cheio de crença. Você tem crença sobre vendas, você tem crença sobre dinheiro, você tem crença sobre teto financeiro. Tem gente que não consegue ouvir a palavra dinheiro, que se sente mal. E quando eu entendi que o tempo inteiro os meus resultados, seja na área, agora eu tô passando pelo processo na área de saúde. Qual é meu resultado na área de saúde? Obesidade. Por que eu estou com obesidade? Porque a raiz dos meus pensamentos e dos meus sentimentos geram os meus hábitos. A obesidade é só resultado. O endividamento é resultado. A falta de clientes é resultado. As vendas que você não faz é resultado. Então, por onde eu começo? Eu começo olhando para o que eu penso, porque eu acredito, para o que eu acho. Então, faz o seu primeiro exercício aí. Quanto você acha que você merece fazer de dinheiro hoje com a rotina que você tem hoje? Escreve aí. E você vai perceber que você não se daria os 20 mil reais. Imagina o universo. Você não acha
que os comportamentos que você tem hoje, os pensamentos, a forma como você lida com a sua agenda, a forma como você lida com seus clientes atuais, a forma como você lida com seus filhos, com a sua rotina, você não acha que merece 20 mil reais. Ou seja, o resultado aqui na ponta é fruto do que você acha. Enquanto você não olhar para o que você acha, você não vai mudar a fórmula aqui na ponta. E aqui foi meu primeiro grande aprendizado. Não adianta querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Albert Einstein falava isso. Então as pessoas, elas desejam 20k por mês, mas elas se comportam ou acreditam que podem, olha lá, Amanda, 10k. O que ela vai fazer? 10k ou 20? 10. E teve um monte de gente que nem escreveu aqui pra mim. Porque eu tenho certeza que você acredita que você tá pronta pra fazer 2 mil, 1.000, 3 mil, 5 mil. E aqui eu vou aprofundar pra você. Quando a gente está falando de mentalidade, quando a gente está falando de pensamentos, quando a gente está falando de crenças, a gente está falando de 3 níveis. Anota aí. Existe a mentalidade operacional, a mentalidade tática e a mentalidade estratégica. Quem é uma pessoa que faz acima de 20 mil reais? Uma pessoa com mentalidade estratégica. Ou seja, além de trabalhar a sua mentalidade, você vai precisar trabalhar o seu nível de liderança pessoal, o seu teto financeiro. É por isso que uma pessoa que, de repente, trabalha no corporativo, ela ganha 3 mil reais e ela vem empreender achando que ela vai ficar milionária, e ela não consegue ficar milionária, ela continua fazendo 3 mil reais. Porque não é o ambiente que vai mudar essa pessoa. Lá no corporativo, ela reclamava do chefe. Lá no corporativo, ela falava mal das pessoas. Lá no corporativo, ela dizia que alguém tirava essa oportunidade dela. E aí ela vem empreender, ser dona do negócio dela, ter liberdade para fazer do jeito que ela quer, na hora que ela quer, e ela não consegue aumentar o teto financeiro. Por quê? Porque a mentalidade dela é operacional. A visão dela, gente, é assim, ó. Sá, como que eu faço para saber que nível está minha mentalidade, minha liderança pessoal? Anota aí. Se hoje você faz de 0 a 3 mil reais por mês, você tem uma mentalidade operacional. Você tem uma mentalidade executora. Você só sabe fazer o que alguém te manda. Então lembra, ó, tô puxando mentalidade e a sua liderança pessoal. Se você é uma pessoa que já faz de 3 a 8, 10 mil reais, vamos por 10 mil, vai? Vamos colocar assim, ó, de 0 a 5, você tem uma mentalidade operacional. De 5 a 10, você começa a construir uma mentalidade tática. Sabe o que significa isso na prática? Significa que você é uma pessoa que já consegue ter ideias sozinhas, sem precisar alguém te mandar. Você já tem uma mentalidade de busca de solução. Quando você tentou 10 clientes, não vendeu, você já não fica se chicoteando, você já vai atrás da solução. Então, a pessoa de mentalidade tática,
ela já começa a se tornar um solucionador de problemas. Ela não é mais uma vítima, ela não é mais a pessoa operacional. E para fazer acima de 10 mil reais por mês, você precisa ser uma pessoa que, além das soluções, você enxerga oportunidades. Então você percebe que a mentalidade ela vai tendo níveis. Se eu tenho uma mentalidade de 0 a 5 mil, operacional, eu sou uma pessoa que precisa ser mandada. Alguém precisa me falar o que fazer. Quando eu consigo saber o que fazer sem precisar de alguém me falando, eu começo a fazer de 5 a 10 mil. Eu já começo a ter senso de dono. Eu já começo a ter uma visão mais estratégica. Eu começo a ampliar as minhas oportunidades. Até que um belo dia, acho que a Joy colocou aqui, né, minha Pantera Trainer, olha lá, 25 ou mais. A Joy, ela já está no lugar de construir uma mentalidade estratégica. Não é por acaso que ela vai pro meu Master. Então, a mentalidade já é diferente. Já é uma mentalidade que eu sei fazer, eu sei ensinar, eu sei resolver problema de quem eu tô ensinando e eu já sei enxergar oportunidades nas coisas que aparecem. Estão acompanhando comigo? Então, a primeira etapa é saber quais são suas crenças, o que você pensa, como que tá o lixo na sua raiz. A segunda etapa é alguém manda, você executa, alguém manda, você executa, alguém manda, você executa. A terceira etapa, não vai ter alguém te mandando. Você vai precisar solucionar e fazer sozinho. E na última etapa já é a etapa que você já está em ambientes e lugares para trocar com pessoas. E é por isso, gente, que tantos de vocês, eu vejo muito isso no digital, vocês se decepcionam. Tem gente aqui que paga 70 mil, 60 mil para estar em mastermind, mas a mentalidade não é de mastermind. E aí a pessoa chega num mastermind onde já seria fazer sozinho, estar trocando oportunidades, e a pessoa não tem a mentalidade de um mastermind. Às vezes você paga uma mentoria para que alguém te acompanhe, te direcione, mas você ainda tá com o ego tão inflado que você nem escuta o que a pessoa tá te falando. Olha que lógico, você paga para alguém que você acredita que pode te ajudar. Mas a hora que a pessoa começa a dizer para você que a sua ideia precisa ser ajustada, você fica puta com a pessoa. Percebe o nível de mentalidade? E aí, normalmente o que você faz? Sai falando mal do mastermind ou sai falando mal dos mentores? E não tem nada a ver com o mentor, não tem nada a ver com o mastermind, não tem a ver com você. A sua mentalidade ainda é desse tamanho. Você não desenvolveu a mentalidade, você ainda está lotado de crença. Você ainda está com a cabeça pensando num monte de coisa que o seu vô falou, que o seu pai falou, que a sua tataravó falou. Só que é o seguinte, essas pessoas não têm a vida que você quer ter. Ontem eu fui almoçar com os meus pais. E não adianta. É eu trazer um assunto na mesa, a minha mãe fala que não vai dar certo. E ela não faz isso por mal. É a mentalidade. Aí eu falei assim, mãe, qual que é o seu embasamento para dizer para mim que isso não vai dar certo? Você já fez? Não. Você conhece alguém que fez? Não, mas veja bem, isso não vai dar certo porque é muito difícil. É difícil para quem? Porque, gente, entenda uma coisa.
O que é difícil para minha mãe não é difícil para mim. Para minha mãe foi difícil trabalhar e levar os filhos na escola. Eu levo meus filhos na escola todos os dias e ainda assim trabalho. Ou seja, eu não posso ouvir pessoas que não conseguiram construir aquilo que eu desejo construir. E não é desonrar, é ter mentalidade. Então, quando você constrói a sua mentalidade, você precisa saber o nível que ela tá para você alinhar a sua expectativa. Então, se você se identificou hoje com uma pessoa que precisa de alguém mandando você fazer, eu já estou te dizendo, você só vai fazer 5 mil no máximo, com muita força, com muito esforço. Oi, Tata, se você olha para as coisas e fala assim, não, eu já consigo buscar solução, não, eu já consigo pedir ajuda, eu já consigo ir lá no Panteras e colocar meu problema no grupo, você está no caminho para fazer sua mentalidade de 10 mil. Agora, se você realmente quer fazer 20 mil reais, você precisa estar disposta a saber o que fazer, ter coragem de perguntar, se expor, se colocar no desconforto de ouvir algo diferente. Por quê? Porque quando eu escuto algo diferente, eu expando. E no momento em que eu expando, é o momento que eu faço mais dinheiro. Essas placas, elas só vêm porque minha cabeça expandiu. Porque se a minha cabeça não tivesse expandida, ela estaria do tamanho do meu ego hoje. Bora pro próximo item da fórmula. Antes, conseguiram se identificar aí quem é o seu nível de mentalidade? Se você é mentalidade operacional, se você é mentalidade tática ou se você já é estratégica? Sim ou não? Aí a fórmula, ela fala o seguinte: pensamento gera um sentimento. Ou seja, o que você pensa, o que você acredita, o que você sente, acredita, o que você acha é tão importante que vai afetar a forma como você sente. Sá, e por que sentir muda o meu dinheiro na conta? Porque sentir é vibração. Você atrai o que você vibra. Se você vibra medo, você atrai cliente medroso. Se você vibra coragem, você atrai cliente corajoso. Se você vibra pobreza, você vai atrair pobreza. Se você vibra dívida, você vai atrair mais dívida. Se você vibra sonho, você vai realizar sonhos. O que você vibra? O que você sente todos os dias quando você acorda? E aqui existem duas Sabrinas de novo. A primeira Sabrina, ela nem olhava para o sentimento. Ela não tinha tempo. Ela não se ouvia. Ela vivia tanto na corrida de rato que ela acordava o tempo inteiro ocupada para trabalhar. E trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, e nunca tinha a vida que ela queria. A segunda Sabrina começou a entender que gerir emoções eram importantes. Que não era baboseira. Que não era coisa de gente desocupada. A segunda Sabrina começou a entender que inteligência emocional era uma competência que mudava o jogo. E foi essa segunda Sabrina que começou a descobrir que enquanto ela se sentisse mal para fazer algo, ela não faria. Vamos fazer um exercício rápido? Fecha os olhos, inspira e solta. E escreve para mim o que você sente quando eu falo a palavra
dinheiro. Milionário. Escreve pra mim o que você sente enquanto eu vou ler o que estão escrevendo aqui. Qual a forma de parar de vibrar medo? Já vou falar. Cara, eu não sou mandada por ninguém, mas faço tudo errado, ou melhor, não faço. Sou relaxada com o meu trabalho. Já vamos falar, Lu. O que você sente quando eu falo a palavra dinheiro ou milionário? O que você sente? Liberdade, realização e alegria, desejo, alegria, adoro, amor. É bom que tá cheio de pantera, né? E só sente coisa boa. Prosperidade com frio na barriga. Sonho, alegria. Então vamos lá. Se vocês sentem coisas boas em relação ao dinheiro, pega comigo. Não deixa o ego comandar a sua mente, pelo amor de Deus. Segue comigo o exercício. Se quando eu falo a palavra dinheiro, quando eu falo a palavra milionário, você sente coisas boas, responde aí. Por que você não é milionário ainda? Responde aí. Se você sente coisas boas, se você sente alegria, realização, sonho. Ó, só uma escreveu pra mim algo muito distante. Se você sente muito distante, nem chance de resolver você tem. Vamos lá. Eu me sinto incapaz. Vocês vão começar a perceber o poder da inteligência emocional para fazer 20k. Porque se é tão gostoso, se é isso que você quer, te leva a alegria, te leva a tudo, por que você não faz ainda? Querem a resposta? Estou na busca. Quem tá na busca tá buscando pai e mãe. Preguiça. Falta de ação na direção certa. Crença de merecimento. Por que eu não faço? Você sente toda essa alegria, sonho, realização, liberdade quando o assunto é dinheiro e milionário? Mas sabe por que você não vive isso ainda? Porque quem sente tudo isso é sua criança emocional. E a sua criança emocional, ela tá esperando o seu pai e a sua mãe fazer isso pra você. Então você tá esperando que eles façam esse dinheiro. Você está esperando que eles te deem a liberdade. Você está esperando que alguém faça alguma coisa para você se sentir capaz. E foi quando eu entendi essa regrinha que o jogo virou. Foi quando eu entendi que enquanto eu não curasse a minha criança interior, o meu pensamento, o meu sentimento não estaria alinhado com os meus comportamentos. Ou seja, aquela frase, adulto faz o que tem que fazer, vem daí. Quando você está vibrando na adulta, você age. Se você vibra na criança, você procrastina. Você não faz. Você, agora eu vou responder as meninas, você dá nome de medo. Você fala que é incapaz, você fala que não consegue. Você começa a criar justificativas para não ser milionária.
É muito distante. Historinha. A distância para se tornar milionário para mim, para você e para o outro é a mesma. Por que que um se tornou e o outro não? Porque um decidiu adultecer e o outro não. Foi o que eu coloquei nos meus stories hoje. Enquanto você fracassa, você está esperando o reconhecimento dos seus pais. E gente, eu tô trazendo isso pra vocês porque eu tô vivendo esse processo de novo na obesidade. Eu vivi esse processo há 8 anos atrás no endividamento, até chegar no 1 milhão, e 2, e 5, e 6 milhões. Hoje eu tô vivendo isso na obesidade. Toda vez que eu não me sinto bem, a minha mãe me dá atenção. Toda vez que tá difícil alguma coisa, eu consigo a atenção dos meus pais. A minha criança emocional, ela ainda busca reconhecimento. E só conforme eu vou curando essa necessidade de reconhecimento dos meus pais ou de fora, é que eu vou conseguindo o resultado que eu desejo. Tanto faz se é no seu casamento, se é no dinheiro, ou se é na saúde, ou se é na sua relação com Deus. É a mesma coisa. Sim, Ana, é a mesma coisa. O mesmo processo que talvez, por exemplo, a Ana trabalha, ela falou que ela trabalha com isso. Você já entendeu para ter um corpo saudável, agora você precisa fazer isso com o dinheiro. Eu entendi isso com o dinheiro, agora eu preciso fazer com o corpo saudável. É a mesma fórmula, é o mesmo processo. Enquanto a sua criança emocional estiver esperando, mesmo que inconscientemente, talvez você fale assim, Sá, eu nem sei, não conheço meu pai, nunca vi meu pai. Nunca vi meu pai. Mesmo que você não conheça seus pais, mesmo que você seja adotada, mesmo que você conscientemente fale assim, imagina, não dependo do meu pai e da minha mãe. Inconscientemente você se comporta para chamar atenção. Profissional, a mesma coisa. Todas as áreas, gente. Pensa na área que você quer ter resultado. Não tem resultado? Você tá na criança emocional. E eu afirmo isso assim, ó, com mais de 10 mil horas de atendimento. Eu afirmo isso com mais de 12 diários escritos por mim. Eu sei o que eu tô falando. Confia em mim. Se tem uma pessoa que se aprofundou na criança emocional, cadê minhas trainers aí? Eu dei 2 dias de imersão de criança emocional para elas. Pergunta para elas como ficou a cabeça delas. E por que eu tô falando isso? Porque não adianta você tentar mudar hábito se você não trabalhou sua criança. Não adianta você tentar mudar vendas, você tentar mudar um monte de coisa se você tá fugindo de olhar para o seu sentimento. Tem pessoas que sentem vergonha, tem pessoas que sentem medo, tem pessoas que sentem... Tudo que você sente impacta. E por que eu tô falando isso? Porque a gente não tá lá relendo no Clube do Livro Os Segredos das Mentes Milionárias? E tem um dos arquivos da riqueza, deixa eu pegar o meu. Eu não sei onde tá meu livro, peraí. Acho que o meu tá aqui em cima da mesa, peraí. Meu livro já tá tão detonadinho, coitado. Num dos arquivos da riqueza, ele fala o seguinte, ó. A única maneira de mudar o mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê, mas você só entende aquilo que você faz. Toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que libera vibra no seu corpo. Mas quer ver onde eu queria pegar? Aqui, ó.
Princípio da riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro você precisa trocar as raízes. Mentalidade, lembra? Pensamento. Quando deseja alterar o que está visível, antes você precisa trabalhar o invisível. As suas emoções são o invisível dessa fórmula. Você precisa entender que o seu inconsciente está mandando na sua vida e você está chamando isso de destino. Só quando eu entendi que todas as vezes que eu me endividava, eu conseguia amor da minha mãe. Todas as vezes que eu precisava de um empréstimo, ela me dava atenção. Minha mãe, para quem não sabe, ela foi gerente de banco. Então, quando eu precisava de um empréstimo, quando eu precisava de alguma coisa, eu ia falar com ela para pegar o melhor juro, para entender qual que era o melhor. Gente, ela parava tudo que ela estava fazendo para falar comigo. Coisa que ela nunca fez na minha infância. A Tata tá aqui, ela é minha prima, ela pode falar. Minha mãe nunca teve tempo. Tanto é que a gente brincava que a Tata era minha segunda mãe. E eu não tô falando isso pra criticar minha mãe. Eu tô falando isso pra que você tome consciência de que existe muito mais coisa no seu inconsciente que você não tá olhando. E aí você fica aí se chicoteando ou inventando historinha porque você nem sabe que isso existe. E as pessoas aqui fora ficam te vendendo curso em cima de curso e curso em cima de curso pra você achar que você vai ficar rica. E você não vai. Se o seu pensamento e o seu sentimento não mudar, o que não vai mudar? O seu comportamento. E se você não mudar o seu pensamento e o seu sentimento, não tem comportamento. Não, Tata, você não é mais não. Não se emaranha comigo, não. Só de coração agora. Por quê? Porque a gente precisa entender exatamente o que está fazendo a gente não fazer. Quando eu trago para vocês a frase já é permitido prosperar, o que eu tô querendo dizer para vocês? Você já pode ter tudo que você deseja. Desde que você trabalhe o que precisa ser trabalhado em você. Sabe como eu curo a criança? Dentro da escola. Dentro da escola tem todo o processo para curar a criança interior. Eu sempre adoecia quando criança e adolescente de garganta para ter a atenção dos meus avós, pais de criação. É isso. E aí na vida adulta, ter uma dor de garganta, você não vai chamar atenção. Mas se você não tiver sucesso na carreira, se você não tiver dinheiro, se você se divorciar, se você não tiver sucesso, você vai ter atenção dessas pessoas. Essa é a grande virada. Você vai continuar buscando fora o que não está resolvido aqui dentro. É impressionante, gente. Às vezes chega uma pantera e ela fala assim pra mim: ah, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Aí eu falo: você foi na sua criança? Porque elas aprendem aí. Não. Então, você já tem a resposta. Enquanto você negar, olhar pra dentro, o seu mundo de fora, ele é reflexo do seu mundo de dentro. Vou dar um exemplo mais fácil, como eu tô falando do peso. Uma pessoa que tá acima do peso como eu, o que você falaria para essa pessoa? Essa pessoa está acima do peso por quê? Ela come mal, ela não se exercita, que mais? O que você falaria para uma pessoa que tá com excesso de peso? Fala aí. Todo mundo sabe o que precisa fazer para ter o excesso, para ser magra e saudável. A pergunta é: se todo mundo sabe, por que não faz? Isso! É isso, Lourdinha. Por que não coloca em prática? Então a pessoa sabe que não come direito, não dorme direito. A pessoa, tá comendo as emoções? Então o dinheiro também.
você também está comendo as emoções no dinheiro. Aí as pessoas, procura uma nutricionista. Ontem eu dei bloco numa menina, porque a menina veio falar da Sofia tá acima do peso. Entenda uma coisa, minha filha. Se tem alguém que tá olhando pra isso por causa da Sofia, sou eu. Acontece que fosse só comer saudável, se fosse só ir à academia todo dia, se fosse só beber 3 litros d'água, todo mundo tava magro, bonito e sarado. Não é assim? Se fosse só criar um produto ou serviço, se fosse só vir na internet postar e fazer vender todo dia, se fosse só atender bem o cliente, todo mundo tava milionário. Vocês percebem que é a mesma coisa? Nunca é só uma coisa. E você vai precisar, exato, todo mundo tava. E aqui tá o processo que poucas pessoas estão dispostas a pagar. Poucas pessoas, todo mundo quer o prêmio, mas poucas pessoas estão dispostas a viver o processo. Porque não é sobre emagrecer, não é sobre fazer 20k, não é sobre ter o melhor relacionamento da sua vida. É sobre lapidar sua alma. Você vai precisar ser lapidada durante o processo. E poucas pessoas estão dispostas a serem lapidadas. Então vocês percebem, até porque eu preciso terminar a live, vocês percebem que às vezes a pessoa não faz 20k todos os meses, não é por mentalidade ou sentimento, ou porque ela não tem disciplina. É porque ela não decidiu ser lapidada. E para fechar a nossa live, eu vou contar uma historinha que eu ouvi lá na Itália, o ano passado, quando eu fui, e eu voltei, né? Eu tava num restaurante e ele na realidade, tava um avô contando pro neto do meu lado, uma estátua, né? A gente tava ali, eu tava em Florença, na realidade, e ele tava contando pro neto a diferença do porquê Michelangelo ficou tão famoso como um artista. E aí tem, né? A gente tava ali no Castelo de Vecchio e tem a fonte de Michelangelo. E aí o neto perguntou pra ele, em inglês, americano, enfim. E o neto perguntou pra ele por que ele foi tão famoso, se foi só porque ele pintou a Capela Sistina. Eu acho que eles tinham ido no Vaticano e ele tinha visto. E aí o avô virou pra ele e falou assim, não. Ele levou muitos anos pra pintar a Capela Sistina e a maioria das pessoas nem sabia que ia ficar tão bonito. Aí o neto olhou pra ele e falou assim, então por que ele ficou tão famoso? Por que ele é conhecido no mundo inteiro? Eu lembro que ele falou assim, One World, tão bonitinho. Aí o avô virou pra ele e falou assim, porque ele aceitou ser lapidado por Deus. E na hora que ele falou isso, eu tava com 2 amigas, a gente tava tomando um aperol e tal, e eu fiz assim pra elas e encostei, porque, cara, de verdade, eu queria ouvir o que o homem tava falando. E aí o menino devia ter uns 16, 17 anos, aí o menino falou assim, como assim, vô? E o avô falou pra ele, você sabe qual a diferença de uma obra de arte que é reconhecida, que tem valor e que vale no mundo todo, versus um piso? Aí o menino falou assim pra ele, piso? O piso do chão. Aí o menino falou, não entendi. Ele falou assim, do que é feita aquela obra de arte? Aí o menino falou pra ele, mármore. E eu lembro que eu não entendi o que o menino falou em inglês. Aí a gente colocou o tradutor
As loucas. A gente colocou o tradutor para entender o que o menino tava falando e depois a gente entendeu. Ele falou assim: o mármore é uma pedra. E ela pode fazer um piso ou uma escultura. O que vai dar valor para o mármore? O quanto ele está disposto a ser lapidado. Tá entendendo? Uma pedra de mármore, quando ela é só uma pedra de mármore, ela é recortada, encaixada, ela vira um piso. Todo mundo pisa nela. E ela é exatamente igual a todas as outras pedras e blocos de mármore. Agora, aquela que se torna uma pedra, que se torna uma obra de arte, que é reconhecida no mundo inteiro, que é vista, que é enxergada, que tem valor, ela passou por um processo. E esse processo chama-se lapidação. Aquela estátua que a gente estava vendo de Michelangelo, ali, em frente ao castelo, só tinha o valor que tinha, porque aquele mármore foi lapidado. Aquele mármore não foi recortado e jogado ali. Então, eu vou fechar a live de hoje para você pensar o seguinte. Não é sobre 20k. É sobre você decidir se você vai ser mais uma pedra colocada no chão ou se você vai viver o processo de lapidação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos, para que você seja reconhecida como uma joia. Um diamante é só um carvão, até que ele passe pela lapidação. E o que eu mais percebo, principalmente falando da internet, que todo mundo quer o prêmio, mas ninguém quer a lapidação. E enquanto a sua mentalidade for a mentalidade de ser só mármore, você não vai ser reconhecida. Você não vai impactar pessoas. Você não vai fazer mais de 20k. Porque as pessoas que fazem acima de 20k são pessoas que vivem o processo. São pessoas que são lapidadas. São pessoas que olham para dentro e olham para sua sombra e para sua luz. E não só para aquilo que é bonito e vai aparecer para o papai e para a mamãe. Então eu realmente espero que a live hoje tenha deixado claro para você que enquanto você não trabalhar a sua mentalidade, a sua inteligência emocional, não tem resultado. Seja no emagrecimento, seja para melhorar seu casamento, para melhorar seu negócio, para melhorar a sua vida financeira. Qualquer área da sua vida que você decidir colher frutos diferentes dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que você convive, você vai precisar passar por uma lapidação. O que eu posso fazer para facilitar a sua lapidação? Criar o ambiente que eu criei na escola. Uma comunidade de pessoas que estão dispostas a serem lapidadas, que estão vencendo todos os dias o seu ego, todos os dias a sua criança, todos os dias tomando bolada, todos os dias entendendo, isso é o que eu posso fazer, além de te despertar. Mas eu não posso fazer a sua parte. Combinado? Então um beijo. Vejo vocês segunda-feira às 8h08. Espero que quem não está no grupo esteja no grupo. Convide o maior número de pessoas que você puder, para que a gente possa de verdade começar a lapidar as pessoas que vão estar com a gente, as pessoas que vão estar do nosso lado, porque não tem graça chegar nesse lugar sozinha. Eu falo isso para as minhas alunas. Elas hoje são o meu grande incentivo. Eu não quero chegar lá só eu, a Sofia e o Matheus. Eu quero chegar lá com a filha da Cleice do meu lado. Eu quero chegar lá com o Arthur da Camila comigo. Eu quero chegar lá com outras pessoas, com outras crianças que também possam viver essa nova maternidade, essa nova mãe, esse novo movimento.
a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a viver isso. E eu espero encontrar vocês lá. Então, um beijo, vou para minha reunião agora e espero que tenha sido claro para vocês que para fazer 20K é sobre a sua mentalidade e a sua inteligência emocional. Beijo e encontro vocês no grupo segunda-feira, 8h08. Beijo, Panteras!